Legal. E aí eu passo para o Cris para ele continuar para a gente. Maravilha. E a próxima frase, ela vem fechar isso que o Marquinho disse, né? Deixa bem claro, né? Santificado seja o vosso nome. A gente vem, então, da ideia de um pai, né? Nosso pai, né? E logo após a ideia de que ele é divino, ele é do céu, né? É santo e, de fato, é Deus, né? Então, quando a gente afirma isso, a gente não só afirma, mas também proclama, né? Fala para todo mundo, principalmente quando a gente faz a oração em voz alta, né? Na missa, por exemplo, a gente está proclamando, está dizendo que é santo, né? É de Deus, é do céu. E aí a gente vai com essa certeza de que a gente tem um pai, né? Que é muito maior do que eu, que é muito maior do que todo esse mundo, né? E olha por nós porque ele é santo. Joia? Maravilha. E dentro dessa santidade de Deus e desse olhar para nós com tanto amor, com tanto carinho, a gente vê que a próxima frase, né, venha a nós, vosso reino, não é um desejo somente futuro, que a gente se encontre no reino de Deus. Não, é que a gente consiga viver o reino de Deus aqui, hoje, agora, que a gente consiga trazer o reino de Deus para a nossa vida. E se você olhar o que Jesus disse a respeito, ele diz, meu reino não é deste mundo. Então a gente entende que os governos, os países, essas divisões que a gente vê aí acontecendo, isso é de Deus. O comando de Deus é maior que tudo isso. O comando de Deus é o que faz a gente aqui estar rezando um evangelho, e lá em Roma está rezando o mesmo evangelho, faz com que as pessoas se reúnam em torno de um Deus, faz com que as pessoas, né, hoje, abrangendo até esse conceito, que os cristãos tentem se reunir para ver que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Se você é cristão, você está escutando isso, saiba que a gente está junto. Que nós talvez estejamos separados simplesmente por uma denominação, mas que o nosso reino é um só, e ele não é desse mundo. É isso que Jesus quer dizer com venha a nós o vosso reino. Aqui, Jesus se refere a esse reino exatamente. É grandioso a gente pensar que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está combinando um encontro com Jesus. A gente está combinando que a gente ainda vai se ver fisicamente. Porque eu acredito nisso. O céu é um lugar. Né? A gente precisa acreditar nisso, porque senão fica só o céu é um lugar de fantasia, é um filme da Marvel, é um filme da DC. Não é isso. Né? É lógico, essas coisas são muito legais. Né? É algo possível. Exatamente. A gente reza por isso. Né? O céu é isso. O céu é esse nosso desejo de se encontrar com Jesus e de viver algo melhor. A gente sabe que isso é muito legal, é uma fase. Né? Se eu te passo aí a bola novamente para você continuar para a gente. Eu fico imaginando, né, ainda falando um pouquinho do vosso reino, né, eu fico imaginando uma situação. Né? A nossa vida é muito corrida, o nosso cotidiano, eu tenho certeza que para todo mundo não é simples, não é fácil, né? A gente sempre tem uma correria, a gente sempre tem coisas para tratar, coisas para fazer, e muitas vezes a gente não consegue ter um tempo para rezar. Eu falo isso por mim. Muitas vezes eu me pego rezando indo ao trabalho, por exemplo, né? E aí eu rezo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí, de repente, uma pessoa para na minha frente, né, e fala, oi, oi. Daí eu falo, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui. Tô aqui, como assim? Você não me chamou?
né? Daí eu falo, não, não, desculpa, não é comigo. E eu tô com muita pressa. Então a gente reza por uma coisa, né? Mas será que a gente de fato está preparado para receber esse reino? Será que se isso acontecesse nesse instante, será que a gente não ia falar, dá licença, você está me atrapalhando? Né? Então, essa é a eu vou tentar enumerar, né? E essa talvez seja a primeira grande cuidado que a gente tem ao rezar o Pai Nosso, porque a gente está pedindo pelo reino, mas se ele vir, talvez eu não esteja preparado, tá? E aí, seja feita a vossa vontade, é a próxima frase, né? E esse seja feita a vossa vontade é o segundo ponto de atenção, o segundo cuidado que eu tenho que ter. Por quê? Porque eu estou rezando, e às vezes quando eu rezo o Pai Nosso, eu rezo para pedir por uma necessidade que eu tenho, eu preciso de alguma coisa, então eu faço uma oração, né? Eu tenho um anseio por alguma coisa para acontecer, eu faço essa oração. E aí eu não entendo que eu estou pedindo para Deus não atender o meu pedido, mas atender o seu, atender o pedido dele, atender a vontade dele. Então eu peço uma coisa porque eu preciso, porque eu tenho vontade, mas eu rezo para ele o contrário, eu rezo para ele dizendo: não, a minha vontade não é válida, é a sua que vale, né? A gente faz alguns pedidos então na oração do Pai Nosso, e quando a gente fala isso, talvez esteja dando um grande tiro no pé, porque eu estou pedindo para Deus, me atenda, me atenda, me atenda, mas espera aí, eu estou falando para ele que a vontade dele é maior, né? E aí é o grande ponto de atenção que eu dou nessa parte, porque, segundo grande ponto, porque eu posso estar, de fato, me iludindo, né? Eu posso não entender. O contexto, né? O Marquinhos ele começou a falar do contexto histórico, do momento, né? Que Jesus ensina essa oração para os discípulos, né? E a gente tem que se lembrar que momentos após ele vai estar lá no monte, sofrendo, suando sangue, pedindo para que Deus o afaste, porque ele já sabia que ele ia morrer. E de fato ele não queria que isso acontecesse. Então, Deus, afasta isso de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então, o próprio Jesus entende isso, e ele, quando ensina a oração, ele dá um spoiler gigantesco para os discípulos dele: ó, vão acontecer coisas muito ruins comigo, mas o que sobressai é a vontade do Pai. Então, Jesus entendeu isso. Se Jesus entendeu isso e ensinou que a gente também entenda isso, é que essa vontade que eu tenho que as coisas aconteçam, de fato podem acontecer, mas não dependem da minha vontade, mas da vontade do Pai. É isso. Legal. Interessante que sempre quando você fala dessa parte me faz lembrar de jeito que a gente está a hora de pedir as coisas. A gente acaba pedindo as coisas para Deus e a gente fala, não, vai acontecer tal coisa, se Deus quiser, e Ele quer. E aí a gente acaba não deixando espaço para Deus agir. Né? A gente acaba tomando para nós toda a vontade de Deus. E, na verdade, o que você disse é extremamente relevante. A gente precisa entender que as nossas vontades, elas só vão ser atendidas por Deus se aquilo vai nos levar a algo de bom. Se aquilo vai nos levar ao céu, se aquilo vai nos tornar mais santos. E aí a gente começa a entender que, né, Jesus disse, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Existe um espaço de manobra, existe um livre-arbítrio aí nesse caminho, tanto na terra como no céu. Às vezes a gente tem a concepção de que no céu a gente vai viver na graça de Deus e que a gente não vai poder pensar em nada, agir, fazer, ir para lugares que não sejam da nossa vontade. A gente vai ter um espaço, a gente vai poder encontrar com as pessoas, talvez numa condição muito diferente do que a gente vive hoje, até porque se a gente tivesse tanta lembrança das coisas, eu acredito que isso seria um sofrimento. Né? Pais que deixam filhos aqui, filhos que né, perderam o contato com os pais. Se você tivesse essa relação tão humana, tão carnal, de
o céu não seria o céu. O céu seria o inferno. Né? Então, talvez aí a gente comece a ver que o conceito de inferno talvez seja só essa lembrança. Talvez mentalmente, no inferno a gente tenha a lembrança daqui. Então, cuidado. Uhum. Esse apego às coisas da carne nos fazem, muitas vezes, estar muito mais próximo do inferno do que do céu. As coisas vão ser diferentes. E a vontade de Deus tem que prevalecer tanto aqui como lá. Né? Jesus, ele deixa claro isso, que a vontade de Deus, ela precisa ser a nossa vontade. Então, se acontecer alguma coisa, muitas vezes eu passei já por isso na vida, o Christian já deve ter passado também, que você passa por um momento difícil, fala assim, meu Deus, qual que é o sentido disso? E às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, você olha para trás e fala, nossa, se meu carro não tivesse quebrado naquele dia, se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse perdido tal pessoa, talvez eu hoje não fosse a pessoa que eu sou. Talvez eu fosse uma pessoa muito pior. E nós somos seres em construção. Não estou dizendo para vocês aí que, nossa, que eu já estou pronto e acabado. Não. Tem Muita muito para água vai melhorar. rolar. Muita coisa para acontecer ainda. E talvez eu precise passar por muita coisa que eu vou ver como uma coisa ruim, mas que no fim é vontade de Deus. Exatamente.